Eu vivi minha vida toda na sua sombra, mas sou minha dona agora. Em meio ao debate sobre o colapso climático que se manifesta na tragédia do Rio Grande do Sul, precisamos discutir as implicações ambientais da nova presidência da Petrobras. Se tem lucro, tem dividendo. Nós queremos ter lucro, queremos ter dividendos. Livre para buscar os meus próprios interesses maléficos. Se tem lucro, tem dividendo. Bom, Rodolfo, você quer que eu fale alguma coisa sobre a Petrobras? Eu vou falar um pouquinho sobre a Maga Patológica. A Maga Patológica foi um apelido que eu dei para Magda Chambriard. E eu acho que ela até combina com a Maga Patológica, até pelo corte de cabelo. Não é depreciativo, não. É até um apelido carinhoso. Sim, é até um apelido bacana. A Maga Patológica, ela é assim, ela é meio sexy, meio bonitona, meio empoderada, né? Mas ela é meio maligna também e doida por dinheiro. Então, eu acho que o apelido é bom, Thelma. Foi certeiro, viu? Que eu dei para presidente da Petrobras. As primeiras manifestações de Magda Chambriard definitivamente não foram no sentido de diminuir a exploração e a queima de petróleo, muito menos de avançar decididamente rumo à transição energética. Perdidos, condenados, derrotados e trinchados feito pato assado. Não. Então estamos perdidos, condenados e derrotados, destrinchados feito pato assado. Exagere, estamos só representando, se lembra? Se quem tá falando que isso é exagero só pensa nos dividendos e na exploração e nos lucros e nas suas ações, eu acho que nós estamos aí enrascados mesmo. Agora, falando sério, eu quero dizer que a Petrobras está em péssimas mãos. Já não eram mãos muito boas a do Jean Paul Prats, mas não tinha tu, vai tu mesmo, né? Mas pelo menos ele respeitava e reconhecia as questões da margem equatorial para a exploração de petróleo. As limitações, né? Todas elas de caráter ambiental, social. Mas a Maga Patológica, ela não está nem aí com essa história da margem equatorial. Só lembrando que nós estamos falando de margem equatorial, o nosso inscrito tem que entender que é uma ampla porção do da nossa costa oceânica, né, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. E é uma região de uma diversidade muito rica. Muitos povos tradicionais estão naquela região. É a região da Foz do Amazonas. É um microbioma, vou chamar assim, não sei se existe essa terminologia, mas é um microbioma muito rico e que, se for alterado, se houver um vazamento, se houver algum problema, vai criar impactos que não serão recuperados nunca mais. E nesta segunda-feira, Magda Chambriard concedeu a primeira entrevista com o presidente da Petrobras e, entrevista totalmente nefasta, olhei os pedaços. claro, falou sobre os desafios na frente da empresa. Repórter Rodrigo Viga. Em sua primeira entrevista coletiva como presidente executiva da Petrobras, a engenheira química Magda Chambriard afirmou nesta segunda-feira na sede da companhia que vai manter abrasileirada a política de preços de combustíveis da estatal. No ano passado, quando assumiu a petroleira, o ex-presidente Jean Paul Prats acabou com a política de paridade de preço internacional. Adotou uma nova política, a de competitividade interna. Magda disse nesta segunda-feira
que não é justo contaminar os preços da companhia com volatilidade do mercado internacional. É curioso essa reportagem da Jovem Pan, que trata da substituição de um presidente da Petrobras por outro, e quanto à substituição, a primeira ênfase é no que ela vai manter. Vai manter abrasileirada a política de preços de combustíveis. A nossa grande questão é o que ela não vai manter, né? Esse é o ponto de qualquer substituição, porque se fosse só para manter, não precisava ter substituído. E eu suspeito que o que ela não vai manter é a foz do Amazonas livre da exploração de petróleo. Com aquela luz refletindo no meu rico dinheirinho, nenhuma sombra podia sobreviver. Eu suspeito que ela não vai manter muito petróleo que hoje em dia está depositado debaixo da terra, no fundo dos oceanos, ali inerte, parado. E não queimado na atmosfera, contribuindo para o aquecimento do planeta e para a piora do colapso climático. Onde todo o petróleo deveria estar. O IBAMA, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ele pediu novos estudos para a Petrobras antes que a maga patológica assumisse a presidência da Petrobras. Esses novos estudos que o IBAMA pediu estão sendo judicializados. Quem vai judicializar, e já informou que vai judicializar, porque ele acha inadmissível pedir mais estudos ambientais para a Petrobras explorar petróleo na margem equatorial, foi o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia. Apesar do Rodrigo Agostinho, não vou transformar o IBAMA numa personalidade, apesar do IBAMA ter solicitado através dos seus técnicos novos estudos, principalmente estudos complementares aos estudos de impacto ambiental, como avaliação ambiental estratégica, que eu quis dizer, o Alexandre Silveira disse que não vai fazer e que vai judicializar essa questão. Então, daí nós podemos entender a importância da transição na presidência da Petrobras. Só agora na Globo News os bobos tudo elogiando. Ela mostrou ali que ele quer fazer uma gestão que tenha equilíbrio dos interesses do acionista controlador e dos acionistas minoritários. Isso é bom, porque até agora, pelo menos pelas declarações do ministro das Minas e Energia, a impressão é que o acionista controlador era o único possível a ser atendido. Então, ela está falando desse equilíbrio. Ela está falando que as regras de compliance respeitadas, atendendo aos desejos da sociedade, atendendo a todos esses pontos que a empresa precisa ter, né? Precisa ser sustentável e, enfim, ela fez uma promessa de uma visão mais equilibrada. Os dividendos, a vida dos caras é pegar dividendo. Mundo acabando, mas vamos dar os dividendos para a burguesia do Atlântico Norte e financiar seus iates, mansões e casas com 40 quartos e 60 empregados. E foi assim que eu fiquei rico. O importante é isso, a Petrobras serve para isso, serve para dividendo de acionista privado. E lá... A executiva lembrou que a Petrobras é uma empresa de economia mista e será perfeitamente capaz, em sua gestão, de dar retorno a acionistas privados e à União, que é controladora da petroleira. Lá na frente eles vão falar que não tem dinheiro para transição energética, ecológica, para reconstrução disso ou daquilo. No final das contas eles assumem que a exploração de recursos naturais finitos e o extrativismo é só roubo e saque. Porque a turma que leva o dinheiro para casa não vai financiar nada lá na frente, não tem contrapartida nenhuma, simplesmente uma doação de excedentes econômicos para os melhores amigos do Estado.
Confirmo a tese da Thelma, sim. Eu vou. Acho que isso vai ter que ser vídeo, tema de vídeo aí, não tem como. Também acho, claro. Mesmo porque tem fortes implicações ambientais. Então tem tudo a ver com a temática do nosso canal. E de cidadania também. É totalmente trágico, inacreditável. Inacreditável se falar disso nesses termos, enquanto acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Justamente, a tragédia em curso, acontecendo, né? Volta e meia a gente ouve a notícia aí, começou a chover forte de novo, a água tá subindo de novo. Acho que as pessoas já se acomodaram um pouco, mas tá acontecendo agora, né? Enquanto isso, a gente discutindo a possibilidade de tirar todo o petróleo possível do fundo do mar. E eu tô vendo a Globo News aqui enquanto eu mando áudios. Eles estão falando... Os bons mocinhos fazem de conta que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Simplesmente levam a vida no faz de conta. O problema todo que nós temos na área de petróleo é a posição que foi primeiro monopolista, depois hegemônica, da Petrobras. Só tem essa empresa. Então, você não pode ver... Ela tem que ser submetida à competição, né? Porque é bom para isso. Quando ela fala assim, olha, a gente faz o preço, mas não pode... A nova política de preços... segue o preço internacional, mas pode ficar mais baixo no lugar onde tiver competição, né? No lugar onde tiver competição, com medo de perder posição de mercado, então ela faz o preço conforme tem ou não tem a competição. Então isso é bom, porque uma empresa, o monopólio por si só, ele cria a distorção na economia. Não, então, total. Eu estava acompanhando, né, essa treta na Petrobras. E o Prates, ainda que ele não fosse o ideal... Quando a gente fala de margem equatorial, que aparentemente é uma coisa dissonante, não é uma produção no offshore, 180 quilômetros da costa da Amazônia, ajuda a Amazônia com royalties, com participações governamentais, com o movimento da economia, com empregos e tudo isso, a se conservar, porque nós não estamos dentro da floresta, nós estamos lá fora. A mitigação é altamente possível, é a maior mitigação possível, e é usar o recurso natural não renovável nos seus setores, é bem verdade, os setores da era do petróleo, mas a favor de ter condições de criar a economia da floresta, de gerar recursos de verdade para fazer preservação, de gerar recursos de verdade para o escoamento da produção da economia circular de lá, né? Enfim, então, não é dissonante absolutamente, e também não é um novo Eldorado, é apenas uma nova fronteira de exploração e produção que será desenvolvida com toda a responsabilidade. Ele estava dando uma segurada nessa distribuição de dividendos, que os dividendos extraordinários lá, o certo era nem distribuir nada, mas estavam querendo distribuir tudo e o Prates segurou a metade. E aí já deixou o mercado puto. Né? E o tema da bacia do Amazonas aí, o Prates, ele não estava se colocando contrário, né, abertamente, mas ele estava ensaboando um pouco o debate, estava falando, não, depois a gente vê isso, né, vamos fazer mais estudos, bababá, bububu. Porque o Prates não estava preocupado e estava atendendo, inclusive, o IBAMA, mas a maga patológica, que é assim, amicíssima e foi indicada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ela vai aceitar essa judicialização, não vai concordar, já não concorda, né, com o estudo de avaliação ambiental estratégica. E eu imagino que ela vá passar por cima disso tudo assim que entrarem com algum pedido de judicialização do fato. Quero enfatizar aspectos, são nuances do discurso de posse da Magda e do Jean Paul. O Jean Paul, quando assumiu, ele fez um discurso muito interessante do ponto de vista da Petrobras jamais renunciar à sua atividade mais importante, que é explorar petróleo e gás,
E ele chegou a dizer, assim, a gente não tem por que renunciar a isso, que é o nosso principal business, e a transição energética levará algum tempo. Ele sempre disse isso. Mas no discurso de posse, ele abriu falando que pretendia inaugurar uma nova era numa companhia de energia, que é o que a Petrobras é de fato, né, de petróleo, está no estatuto dela, abrindo espaço para fontes renováveis, posto que todas as grandes do mundo já fazem isso, a Petrobras ficou para trás. E quando os combustíveis fósseis deixarem de ser tão importantes e estratégicos no mundo, a Petrobras teria que estar preparada para esse cenário. Esse foi o discurso de Jean Paul. É curioso que, no auge da crise climática, o presidente da República, que se elegeu dizendo eu quero liderar a agenda do clima e do meio ambiente no mundo, substitua Jean Paul com aquele discurso e coloque Magda Chambriard com um discurso oleocrata, falando com gosto, assim, nenhum pudor, nenhum constrangimento. É aquilo mesmo, ela falou o que o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira, investidores, acionistas majoritários querem ouvir. A gente quer dinheiro, lucro, bota o dividendo no meu bolso agora. Deixa para lá essa história de transição. Para Magda Chambriard, ela não está preocupada com sustentabilidade. Aliás, é uma palavra que eu não gosto de usar e eu acho que não devíamos usar. Ela não está preocupada com as questões ambientais na margem equatorial, que envolve principalmente a foz do Rio Amazonas. Ela está preocupada com uma transição energética que, na verdade, não é transição energética, porque a Petrobras já devia, há algum tempo, sob o governo Lula, desde o ano passado, providenciar a transição, começar um programa de transição energética. E esse programa de transição energética, entre outras coisas, seria não explorar novos poços de petróleo em regiões que ainda não foram exploradas. A Magda Chambriard, falando de transição energética, tem tanta credibilidade quanto o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, que por sua vez tem tanta credibilidade nesse assunto quanto o presidente Lula. Nenhum dos três está muito preocupado com esse assunto, porque eu já falei aqui e repito, a minha opinião. Tenho direito a ter uma opinião aqui. Transição energética sem metas e prazos é papo para boi dormir. É para você ter o discurso ecologicamente correto. Agora, a transição energética a partir da Petrobras perde caloria e aumenta emissões com Magda Chambriard. Os caras chutaram ele, entrou essa mulher e agora, mano, dividendos extraordinários 100% para os acionistas e foda-se a Amazônia. Então, estamos bem arranjados aí. Dizem, segundo os documentos da Petrobras, a disponibilidade de exploração do pré-sal ainda vai até 2000, se eu não me engano, vai até 2030. A disponibilidade não do que ainda tem no pré-sal, mas do que já está sendo prospectado nos poços de pré-sal, deve ir até 2030. Né? Então, a necessidade de... Segundo o Lula quer transformar a Petrobras na maior exportadora de petróleo do mundo. Tem uns que falam que quer ser a quarta maior exportadora de petróleo do mundo, mas na verdade ele quer exportar óleo refinado. O objetivo é óleo refinado. O objetivo é fazer novas plataformas, criar novos empregos concernentes à exploração de petróleo. E com isso ele viabilizar a eleição de 2026. Essas empresas e esses peixes grandes aí, todos eles estão
estão jogando no mercado financeiro, né? O dinheiro não pode ficar parado e temos que fazê-lo trabalhar, sabiam? Ah, é? Então desse dinheiro parado que o senhor acumulou aqui? Oh, não, meninos. Isso é só um trocadinho. Isso aí também não é de hoje. Mano, não tem jeito, cara. É continuar batendo. Fazer o quê? E tentar não morrer de calor daqui 6 meses. No Rio de Janeiro, Marcelo, a sensação térmica chegou a impressionantes 58 graus, segundo a prefeitura. Muitos cariocas passaram o dia na praia e aproveitaram para dar um mergulho ou uma volta no calçadão. Que é melhor sair um pouco de casa, né? É absurdo como a nossa grande imprensa é incapaz de relacionar essa questão política da substituição da presidência da Petrobras com a tragédia de Porto Alegre, com as mudanças climáticas, e também não consegue apresentar uma notícia de um calor fortíssimo no Rio de Janeiro sem dar um ar positivo para a coisa toda, bucólico, o pessoal na praia. Santa Cruz, na Zona Oeste, seu Mário se refrescou em tom de protesto. O buraco na rua surgiu depois de uma obra inacabada. Já na favela da Rocinha, na Zona Sul, moradores tiveram transtornos por causa da falta de luz. O problema já foi resolvido. Segundo a empresa de energia, uma sobrecarga fez um gerador explodir na noite de segunda-feira. Perto dali, o calor levou centenas de cariocas para um banho de mar noturno na praia de Ipanema. Mas o pré-sal, né, ainda tem um potencial imenso. E tem muitos países que estão de olho nos leilões dos próximos poços, né? Bom, o resumo é o seguinte: nós fizemos uma troca o governo fez, né? Vamos ser exatos, o governo fez uma troca da presidência da Petrobras contra o bom senso, qualquer bom senso, contra a ideia do Haddad, que é o grande desafeto do Alexandre Silveira, em prejuízo do Brasil e do compromisso de reduzir as emissões segundo o Acordo de Paris. Porque não tem um plano de transição energética na Petrobras. Não foi divulgado, pelo menos, pode até ter, mas não foi divulgado. E a Marina Silva, quando ela fala que não é que o problema é técnico, que é o IBAMA que vai dizer se vai ou não explorar a margem equatorial. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA têm uma relação técnica com a Petrobras. A Petrobras, como qualquer outra empresa, faz o pedido de licença, o IBAMA avalia tecnicamente, se tem viabilidade econômica, social, ambiental, a equação fecha, a licença é dada. Se não tem, ou ela é devolvida para ajustes, ou é negada. Ela está errada, porque quem tem que dizer e quem tem que ratificar é o povo brasileiro que tem que falar: olha, nós não queremos a exploração de petróleo na margem equatorial. O IBAMA tem que tecnicamente provar o que aconteceria se explorasse o petróleo na margem equatorial. Mas quem determina é a sociedade civil. São os estudos dos cientistas, são os estudos dos professores das universidades que tratam do caso. É a questão das emissões, das alterações, da mudança climática, do custo que vai ter no futuro, se você continuar explorando, abrindo poços de petróleo na margem, no litoral brasileiro. O custo disso, futuro, de mitigação, porque prevenção é muito mais barato. O que não ocorreu no Rio Grande do Sul.
Então, essas coisas são importantes que a Marina diga, não aquele discursinho mequetrefe, safado que ela disse ali naquela entrevista que ela deu e que você já pôs para rodar, tá bom? Aí eu falei um monte, aí você corta o que você quiser. Até o meu não corta é nada. Você sabe que eu sou teu fã e tudo que você fala pra mim é ouro. Ainda mais nessa questão energética que você conhece tão bem. O que faltou você falar é aquele final bacana quando você fala... deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.